Pessoal, vou pedir que vocês deixem o microfone desligado. Mais uma vez, um agradecimento aqui à Pax, uma empresa reconhecida mundialmente com tecnologia, está no Brasil fazendo um trabalho fantástico. O Nivaldo, uma pessoa icônica aqui do nosso setor, sabe tudo, conhece muito. É sempre um prazer ter uma apresentação dele nesse nível aqui com a gente. Nivaldo, vai que a bola é sua. Obrigado, Pacheco. Bom dia a todos, né, uma vez mais. Muito obrigado aí pela presença de todos nesse webinar. Obrigado, Pacheco. Um agradecimento especial ao Portal Tratamento de Água. Hoje a gente vai tratar do tema dos desafios e vantagens da implementação de processos biológicos, né, no tratamento de efluentes industriais, né. É um tema bastante interessante. Antes, somente fazendo uma pequena introdução, né, a Pax é uma empresa holandesa. Hoje nós pertencemos ao grupo Skinwater, que é um grupo alemão, né. Para quem não sabe, Pax é um sobrenome, né, o fundador, ele se chama Joost Pax. E nesse grupo Skinwater, né, faz parte uma série de empresas que também se dedicam a tratamento de águas, tratamento de efluentes e dessulfurização de biogás. A Pax, né, como estrutura, né, a matriz está em Balk, na Holanda, e essa unidade tem fábrica de equipamentos, e depois existem mais 3 filiais, né, em Shanghai, na China, em Chennai, na Índia, e nós aqui em Piracicaba, no Brasil, que também temos fábricas, né, e fabricamos todos os equipamentos com a mesma qualidade que é fabricado na Holanda. As outras unidades da Pax, né, Estados Unidos, Índia, Dubai, Malásia, são unidades de negócios, né, e aqui no Brasil, né, nós atendemos a América Latina toda, desde Chile, Argentina, até o México. Então, a Pax tem uma série de referências, né, instaladas em todos esses países. Hoje são quase 400 referências aqui na nossa área de atuação, né, em vários setores, desde bebidas, alimentos, também na parte de etanol. A Pax, né, utiliza micro-organismos, né, para tratar efluentes e gerar biogás. Hoje são mais de 1.800 referências anaeróbias, né, reatores anaeróbios em todo o mundo. São mais de 65 referências com processos Anamox para remoção de nitrogênio e mais de 360 referências em dessulfurização biológica de biogás, né, o biogás que é gerado nessas unidades. Normalmente é necessário fazer uma dessulfurização para que ele possa ser utilizado em caldeiras, ou geração de energia elétrica, ou transformar em biometano. O desenvolvimento, né, desses produtos, né, todo o desenvolvimento das tecnologias foi realizado pela Pax, né, é realizado pela Pax em parceria com várias outras unidades, principalmente as universidades holandesas. Aqui são todas as tecnologias que a Pax tem, né, são 11 tecnologias, né, para tratamento de efluentes industriais, para tratamento de efluentes domésticos, para remoção de nitrogênio, fósforo, dessulfurização, polimento final, e nós temos hoje no nosso portfólio 7 tecnologias anaeróbias, né? Então hoje a gente vai falar um pouco delas, dos desafios, né, para a aplicação dessa tecnologia na indústria e também das vantagens da aplicação dessa tecnologia. Eu gosto sempre de fazer uma pequena revisão de conceitos, né, antes de começar a apresentação, onde eu mostro um pouquinho, né, que existem 2 processos biológicos, né, um processo anaeróbio e um processo aeróbio. Esse aqui é o processo aeróbio, né, um processo já consagrado, desenvolvido desde o início do século passado, um processo que funciona bem, né? Porém, né, aqui nesse processo a gente gasta muita energia, né, porque a gente tem um tanque, onde quando a gente introduz aqui a matéria orgânica, existem bactérias que vão se desenvolver para degradar essa matéria orgânica, né, e essa matéria orgânica basicamente é convertida
50% vai para lodo, né, para novos micro-organismos, e 50% vai ser oxidado a CO2 e água, né? Então, é um processo que gasta muita energia, né? A gente já vê aqui 1 kW de energia, né, por quilo de DBO, e os processos são de baixa taxa, então são equipamentos de grande porte. Depois nós temos o processo anaeróbio, né, os reatores anaeróbios. Neste caso, o processo acontece ao contrário do processo aeróbio, né, ou seja, num tanque, num reator anaeróbio, né, na ausência de oxigênio, as bactérias vão provocar uma série de reações bioquímicas e fazer a conversão da matéria orgânica, transformando-a em biogás, né, até 85% em biogás. Uma parte ainda o processo não consegue remover, né, então ele acaba saindo do reator, e uma pequena geração de lodo excedente, né? Em teoria, a gente vê 1 a 5%, porém, na prática, no máximo 2, 3% da matéria orgânica removida são convertidas em novas bactérias. Porém, ao contrário desse lodo, né, que ele tem que ser descartado, né, você paga para ele ser retirado e disposto em um local adequado, esse lodo gerado no processo anaeróbio, ele tem um valor comercial, inclusive ele é comercializado no mundo todo, né, como catalisador para águas. Então, quando a gente tem aqui um pouco de lodo excedente no processo anaeróbio, isso é receita, não é gasto, tá? Então, essa é uma outra vantagem. E os modernos processos anaeróbios, né, que foram desenvolvidos pela Pax, que trabalham com altas taxas de aplicação, são processos muito mais compactos, né, como a gente vai ver aqui nessa apresentação. E o fluxograma, né, que nós entendemos que seria o fluxograma ideal para a maioria dos setores, né, setores de alimentos, bebidas, indústrias de papel, né, laticínios, é o processo misto, onde nós temos um processo anaeróbio na frente e um processo complementar aeróbio depois. Então, nesse fluxograma, que é utilizado em todo o mundo com bastante sucesso, a matéria orgânica entra aqui, né? Aqui nós removemos 80% a 90% da matéria orgânica, né? É transformada em biogás, que pode ser aproveitado, uma parte é transformada em lodo, que pode ser vendido, e a matéria orgânica que não foi convertida aqui, né, esses 10% a 20%, nós dimensionamos um processo aeróbio, né, para fazer esse polimento final. Então, aqui nesse caso, utilizando esse fluxograma, a quantidade de energia que é utilizada aqui não é mais para o 100% da matéria orgânica, como num processo aeróbio 100% puro, né? Nesse caso, nós adicionamos energia somente em função, né, da matéria orgânica que o reator anaeróbio não conseguiu remover. Então, aqui nós conseguimos reduzir em muito, né, a geração de lodo aeróbio excedente. Então, a gente sai lá de 50%, vem aqui para no máximo 10% de lodo, né, então fica muito mais fácil e muito mais econômico à disposição. E a qualidade do efluente aqui no final é a mesma qualidade que a gente obtém utilizando os processos convencionais de lodos ativados, né? Isso a gente consegue aí 96%, 97%, até 98% de eficiência. Aqui, hoje, a gente vai falar, né, bastante sobre as tecnologias anaeróbias, né? Então, são 7 tecnologias anaeróbias, né? Sendo que 6 delas são aplicadas à indústria, né? Que é esse o objeto desse webinar, né? Vamos falar bastante sobre a aplicação dessas tecnologias, e uma tecnologia para aplicação de efluentes domésticos, né, para aplicação aí em municípios ou condomínios. Hoje nós não vamos falar sobre isso, né, porque nós já fizemos um webinar específico sobre tratamento de efluentes domésticos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre efluentes industriais. E aí a gente já começa, né, quais são os desafios, né, para a implementação desses processos, né? O primeiro é saber, ó, no meu caso, na minha indústria, em função das características do meu efluente, eu vou utilizar um processo biológico ou eu vou utilizar um processo físico-químico, né? Então, na maioria dos setores, né, de bebidas, alimentos, indústrias de papel, indústrias lácteas,
frigoríficos, abatedouros, né? A relação DQO-DBO, ela é menor que 3. Então, se ela é menor que 3, então a viabilidade vai para o processo biológico. Por quê? Porque ali eu vou desenvolver processos, né, reatores, tanques, né, onde eu vou desenvolver e aplicar bactérias que vão fazer a conversão daquela matéria orgânica em outros produtos, né? Quando eu tenho um efluente que ele tem aí uma relação DQO, DBO muito alta, né? Então, eu tenho aí 10 mil de DQO e tenho 500 de DBO, aí já não é a aplicação de um processo biológico. Então, aí a gente vai para um processo físico-químico. Porém, né, no mundo em todo, para esses setores, né, que nós atendemos, né, a grande vantagem é a aplicação do processo biológico. Outro desafio, né, é a necessidade de pré-tratamento. Então, a gente vai ver aqui no transcorrer dessa apresentação, né, ou seja, quando eu vou para a indústria de laticínios, frigoríficos, abatedouros e até biodiesel, né, quando tem lisogoma, para fazer o tratamento, esses produtos têm características, né, esses efluentes têm características de óleos e graxas, solos suspensos, muito altas. Então, se eu vou utilizar um processo biológico, independente da tecnologia, né, anaeróbia, por exemplo, ou aeróbia, eu tenho que remover óleos e graxas, né? Eu tenho que ter lá uma concentração de óleos e graxas menor que 50 miligramas por litro. Eu tenho que ter uma concentração de solos suspensos menor que 500 miligramas por litro. Então, isso aqui é um desafio. Então, a gente vai mostrar aqui também que a Pax ela tem tecnologias que ela já consegue lidar com concentrações altíssimas de solos suspensos e óleos e graxas sem a necessidade de um pré-tratamento, né? Então, outro desafio importante é a necessidade diária, né? Quando nós vamos para processos aeróbios puros, né? Com taxa de aplicação baixa, ou lagoas, né? De anaeróbias, né? Lagoas cobertas ou lagoas abertas, existe uma necessidade diária muito grande. E as tecnologias da Pax, né? Com essa alta taxa de aplicação, a gente vem para a redução de espaço, né? Bastante significativo. Né, outro desafio, né, é instalar um processo, né, com o menor OPEX, né, e o menor CAPEX possível. Né, instalar equipamentos confiáveis, né, que necessitam baixa manutenção. Né, não adianta você comprar um equipamento se daqui a um ano você já tem que fazer uma reforma completa. Né, a gente tem que também, outro desafio é a necessidade de pós-tratamento, né, para remoção complementar de DBO, nitrogênio, fósforo, solos suspensos. Isso a Pax tem equipamentos compactos que podem fazer esse pós-tratamento. E aqui um ponto muito importante que eu queria comentar, que eu coloquei aqui até em vermelho, né, é a utilização de reatores UICB projetados para esgotos domésticos e indústrias. Né? Então, o que eu queria deixar essa mensagem é que nós já, em nossas reuniões, em nossas visitas, né, em clientes, em potenciais clientes, a gente tem observado a opção por reatores OICB, até eu coloquei até um exemplo aqui, são reatores OICB simples, que são projetados para tratamento de esgotos domésticos, isso não é para a indústria. Né? A Pax, ela tem uma tecnologia específica, que é essa que eu coloquei aqui, ó, a gente observa aqui um nível muito simples, né, de separadores de biogás na parte inferior, que é para esgoto doméstico. Então, se eu colocar um equipamento como esse numa indústria que tem uma concentração de DQO alta, que vai gerar muito biogás, esse tipo de separador que é instalado, né, ele não atende. Né? Aqui vai gerar tanto biogás, né, que vai arrastar todo esse lodo, a eficiência vai piorar muito. Então, a gente tem observado em algumas indústrias, né, a instalação desses tipos de reatores. Muitas vezes se coloca ou se coloca 4, 5, 6 reatores como esse em paralelo, né? E quando se observa a literatura, é perfeito, a literatura vai falar que é possível trabalhar com esse tempo de retenção hidráulico, com essa taxa de aplicação, mas não é assim, tá? Então, a gente não recomenda a instalação desses tipos de reatores na indústria.
Aqui a gente já começa a observar, né, as tecnologias da Pax, começando com as tecnologias do reator UICB e reator IC, aplicado no tratamento de efluentes, né, são mais de 40 anos, né, de sucesso nessas aplicações no mundo todo, né. Por exemplo, o reator UICB, que é dimensionado pela Pax, ele tem um nível de separação em 3 etapas, né, então aqui ele está preparado para a indústria, né, então quando entra uma carga orgânica elevada, quando entra um efluente com uma DQO alta, né, maior aí que 2.000, 2.500 miligramas por litro, a produção de biogás aqui vai ser perfeitamente separada nesses separadores, o efluente vai seguir aqui, né, por esse caminho até chegar no vertedouro sem arrastar lodo. Então é um reator compacto, ele pode ser operado de 8 a 12 quilos. Existem algumas tecnologias que o máximo são 6 quilos de taxa de aplicação, e quando a gente vai para esgoto doméstico, como esse exemplo que eu dei, no máximo 2,5, né, de taxa de aplicação. Então, nunca eu vou poder colocar uma taxa de aplicação de 8 a 12 num reator USB para esgoto doméstico. Tem que ser essa tecnologia, né, essa tecnologia mais adequada. Ele ocupa pouco espaço. A gente tem uma limitação aqui de altura, né, porque quando eu aumento muito a altura, esse biogás, essas microbolhas se juntam, formam uma bolha grande e fica difícil a separação, então existe separação. O tempo de retenção é médio, né, ele tem uma boa separação de lodo, né, boa separação de sólido, líquido e gás, com esses separadores. Toda a parte interna é plástico, polipropileno, então não tem problemas de manutenção, e são mais de 300 referências no mundo todo. E aqui eu coloco um exemplo, tá vendo? Esse aqui é um reator USB feito pela Pax, isso está instalado na cervejaria da Heineken, né, há mais de 25 anos, no México, em Monterrey. Eu até estive visitando essa unidade aqui algumas vezes, quando eu visito essa cidade, né. Aqui, olha, é um reator para mais de 41 toneladas de DQO por dia. Então, a gente observa aqui que, né, um reator USB ele ocupa uma área grande, porque eu tenho essa limitação de altura, né, então, para me manter ali uma velocidade ideal de gás e líquido, né, eu tenho que ter essa área. Se fosse uma tecnologia de um reator de alta taxa, a área que seria ocupada para tratar essas mesmas 41 toneladas seria 10 vezes menor aqui, ó, porque a gente vai ver aqui na sequência, quando a Pax desenvolveu na década de 90, né, o reator USB da década de 80, na década de 90 foi desenvolvido pela Pax o reator de recirculação interna, né, o IC, né, do inglês ele vem aqui Internal Circulation, que são reatores, né, que trabalham com até 30 quilos de taxa de aplicação. Então, na verdade, eles são 2 reatores USB, um em cima do outro, com uma recirculação interna, né? Ele ocupa pouco espaço, o tempo de retenção hidráulica é muito baixo, por exemplo, numa indústria de bebida, o tempo que demora para entrar o efluente e sair aqui são apenas 3 horas, então demora 3 horas para que esse efluente seja convertido em mais de 80% em DBO, né? Tem uma ótima separação, né, que tem 2 separadores, todos os internos são de plásticos, né? E hoje a Pax possui mais de 800 referências com essa tecnologia. Aqui eu mostro um exemplo, né, da tecnologia. Ó, esse aqui é um reator instalado em uma fábrica de papel. Ó, a gente observa aqui, aquele projeto era de 41, ó, esse projeto é de 30 toneladas, 31 toneladas daqui, ó, por dia. A área que ele ocupa, né, é uma área muito pequena, né, então aqui ele está removendo uma boa parte da matéria orgânica e o que sobra é tratado num processo complementar para se fazer o polimento final. E esse é o comparativo, né? Aqui a gente consegue entender as diferenças, né? Num reator USB, o principal está aqui, ó, na velocidade de líquido. Então, num reator USB, eu não consigo colocar mais do que 1 metro por hora de líquido e 1 metro por hora de biogás. Se eu coloco uma DQO concentrada, gera muito biogás. Se eu tiver mais que isso, o lodo é arrastado. Da mesma forma, o líquido. Por isso que eles acabam sendo reatores grandes, né, em função da área. No reator IC, eu consigo aumentar essa velocidade em 10 vezes. Né? Por isso que nós diminuímos a área em 10 vezes de um reator USB para um reator IC, tratando a mesma carga orgânica e com a mesma eficiência, né?
Então, por exemplo, se eu necessito de um reator USB de 500 metros, que ocupa uma área de 500 metros quadrados, um reator IC vai ocupar 50 metros quadrados para tratar a mesma carga. Então, a gente tem uma economia aí de espaço, e por ele ser menor, né, menos equipamentos, menos materiais, né, ele acaba sendo mais econômico. E a grande vantagem, né, é que também ele pode diminuir os custos operacionais, uma vez que essa recirculação interna, o biogás que é gerado, é acumulado aqui nessa primeira câmara, né, de biogás, esse primeiro separador. Como eu tenho 20 metros de altura, 10 metros de líquido pressionando aqui, esse biogás sobe uma velocidade muito grande, arrasta o efluente que já está tratado, já passou aqui pelo lodo, né, junto com o líquido, o biogás sobe, aqui despressuriza, o biogás vai lá para o gasômetro, flera, utilização, e esse líquido retorna até para cá, e é misturado com o efluente bruto. Então, a gente aproveita parte da alcalinidade gerada no meio, né, para neutralizar parte do pH e economizar soda. Quando ele faz isso, né, ele promove também automaticamente uma diluição, pegando um efluente já tratado e misturando com o efluente bruto que está chegando. Então, se chegar aqui uma variação de carga, né, não observada pelo operador, ele consegue absorver essa variação sem atrapalhar a eficiência e sem atrapalhar o funcionamento do processo, né? Então, a aplicação dessa tecnologia, né, dos reatores USB e C, né, hoje já são mais de 300 reatores USB, mais de 860 reatores IC. Aqui está a aplicação, né, a gente aplica para efluentes que tenha DQO maior que 2.500 miligramas por litro, sólido suspenso menor que 50, óleo de graxa menor que 50, sólido suspenso menor que 500, e as taxas de aplicações dessas tecnologias são essas, né, e vazões aí a partir de 10, 20 metros cúbicos por hora, em função da DQO. Aonde é aplicado? Setores de alimentos, bebidas, indústria de papel, açúcar e álcool, né, condensados, biodiesel, águas residuárias, né, tratando as outras águas de biodiesel, aí estão as principais aplicações da tecnologia. As vantagens, né, aqui complementando, né, gera menor geração de lodo, menor consumo de energia elétrica, né, que a gente está removendo 80%, 90% num reator, sem utilização de aeradores, né, menor consumo de nutrientes, a gente tem a geração de biogás que pode ser reaproveitado. A operação é simples, é tudo automático. A geração dos lodos excedentes, né, que tem valor comercial. E quando a gente vai no IC, ele tem ainda, além de todas essas vantagens, uma menor área ocupada, né, uma ótima retenção do lodo, né, com 2 separadores, um menor investimento inicial, né, comparado com o reator USB, menor custo operacional, e não necessita também manutenção, né? Então, essas são as vantagens dessa tecnologia. Depois, a PAC também tem as tecnologias do USB Plus, que agora nós chamamos de UP, né, uma contração do USB Plus, e do reator ICX, né? Esses são reatores específicos para efluentes mais complexos, né? Ou seja, aqueles efluentes onde existe uma necessidade de manter esse lodo biológico aqui dentro, né, e ter o menor arraste possível. Então, é uma tecnologia também desenvolvida pela Pax, os internos são todos de plástico, né, aonde eu entro aqui com os efluentes na matéria orgânica, né, as reações bioquímicas ocorrem, o biogás produzido vai aqui para esse headspace e depois utilização, e o efluente, para sair, ele passa aqui por um decantador lamelar, né, e é retirado do processo e encaminhado para o pós-tratamento. Aqui alguns exemplos, ó, aqui está na Índia, né, um reator funcionando, aqui no México, funcionando com vinhaça de tequila, já há muitos anos, né, e depois nós também temos o reator ICX, que seria uma das últimas tecnologias, né, desenvolvida pela Pax, aonde nós chamamos de um reator com fluxo invertido. Normalmente, num reator convencional, o efluente ele entra por baixo e sai por cima. Nesse aqui, ele é ao contrário, né? A finalidade disso é justamente poder reter mais ainda o lodo biológico aqui dentro. Entra aqui o efluente, né? Gera o biogás em contato com o lodo, sobe aqui para o headspace,
O efluente, para ele poder sair desse processo, ele tem que subir, né? Entrar aqui num primeiro separador, aqui uma parte do lodo já é separado e volta para o processo, desce até um separador lamelar na parte interna que está isolado, e aqui ocorre a separação do lodo, né, que foi arrastado, esse lodo volta aqui com uma recirculação através de uma bomba, e o efluente vai embora, né? A grande vantagem é que a separação, né, ela acontece aqui numa zona estável, né? Todas aquelas reações e milhões de microbolhas que estão formando estão na parte externa, né? Na parte interna é que acontece com uma velocidade, né, tranquila, né, perfeita, para que ocorra a correta separação do lodo e depois o efluente é retirado. Essa tecnologia, como os internos não dependem, né, como a do OSB Plus também, não dependem do diâmetro do reator, então ela pode ser adaptada em tanques existentes. Ó, esse aqui é um caso de um retrofit, uma cervejaria na Europa, né, onde tinha um reator EGSB, que não funcionava com uma boa performance, e aí foi retirado todos os internos e colocado os internos de um reator ICX, transformando ele numa tecnologia PAX. Isso é perfeitamente possível. Né, aqui outras aplicações, né, com o efluente de tequila, isso aqui está no México, né, esse aqui está na Tequila Patron. Cada reator desse trata 50 toneladas de DQO por dia, né? E essa vinhaça de tequila tem DQO na ordem de 50 mil, sólidos suspensos na ordem de 40 mil miligramas por litro. Então, esses são reatores, né, onde a aplicação seria para processos, né, efluentes, que existe uma necessidade de ter uma boa retenção de biomassa, como, por exemplo, ácido graftálico, fábrica de PTA. Nesses reatores anaeróbios, o crescimento ele é muito baixo. Então, eu tenho que ter um reator que garanta que esse lodo, né, que cresce, permaneça dentro dessa tecnologia. Hoje já são mais de 60 reatores OSB Plus vendidos, né, instalados, mais de 170 reatores ICX. A aplicação está em bebidas, alimentos, né? Aqui, no caso, açúcar e etanol seria para vinhaças, né? Efluentes mais complexos, né? Fábricas de ácido teraftálico, né? Essas são as principais aplicações. E os dados de operação, né? Também aplicação com DQO maior que 2.500, e eu tenho também que garantir essas condições aqui para que o processo funcione, e aqui estão os dados de projeto que esses reatores são dimensionados. Então, é uma tecnologia que já funciona aí há mais de 10 anos, né, com vinhaça, por exemplo. Pode ser operado tanto como um OSB como um EGSB. Pode ser instalado em tanques existentes. A biomassa separada ela é automaticamente reciclada, né, com uma bomba. A geração de lodos excedentes, né, ele tem valor comercial. E para efluentes mais complexos é a solução mais adequada. Aqueles efluentes que têm um baixo crescimento, né, ou que proporcionam um lodo que não tem, assim, grânulos tão grandes, né, em que o desafio é manter eles dentro do reator, essa é a tecnologia mais adequada, né, tanto essa como a do ICX, né, que em complementação ao USB Plus, ela possui 2 estágios invertidos, né, para melhorar ainda a retenção, né, com esses 2 separadores, né, um sistema de distribuição no fundo, que garante um perfeito contato, né, entre as bactérias e o substrato, né, o efluente que está entrando, e também baixa necessidade de manutenção. Aqui o desafio, quando a gente quer utilizar essa tecnologia num tanque existente, é que ele tem que ter pelo menos 10 metros de altura e no mínimo 3 metros de diâmetro. Aí a gente consegue adaptar esse reator para um reator USB Plus ou ECX, né? E esse tanque deve estar preparado para aguentar uma pressão, né, de pelo menos 45, 50 milibar. Quando a gente faz o retrofit já em reatores EGSB, que não tem uma boa performance, então esses dados aqui, ó, esses valores, né, de altura, diâmetro e também de pressão, né, ele já está preparado. Né? Como exemplo, a gente fez há pouco tempo atrás, na República Dominicana, a conversão de um reator EGSB
para um reator ICX em uma cervejaria lá onde a tecnologia original não apresentava boa performance. Aqui a gente entra agora na última tecnologia desenvolvida pela Pax, que é o Biopac Rise, né? Ou seja, o que é o Biopac Rise? O Biopac Rise, né, ele é um reator anaeróbio com separadores externos, então não tem nenhum separador aqui na parte interna. Esses separadores estão localizados aqui, ó, nesse standpipe, nesse tanque de menor diâmetro aqui, né? Eles são construídos todo em impressora 3D, em plástico, em polipropileno também, né? E aqui também existe um sistema de distribuição, né? Então, essa tecnologia do RISE, ela pode, inclusive, né, ser aplicada em reatores existentes. Então, se você existe lá um reator EGSB que não tem uma boa performance, dependendo do tipo, pode até deixar os internos lá dentro, assim mesmo, se instala esse RISE e se transforma esse reator, né, com uma tecnologia da Pax. Né? Como que funciona? Né? Entra o efluente aqui na parte inferior, né, aqui vai estar o lodo, né, granulado, vai ocorrer as reações bioquímicas, produzir biogás, e o biogás é enviado para um gasômetro flare. Esse efluente vem aqui para o RISE, né, ele entra aqui com o lodo, esses separadores vão separar esse lodo e devolver o lodo para o reator, e o efluente é separado por outro lado e enviado para o pós-tratamento, né? Então, é assim que funciona essa tecnologia, né? Ou seja, é uma tecnologia muito interessante que pode ser aplicado principalmente em reatores EGSB, né, que não tem uma boa performance, aí a gente consegue fazer uma adaptação para a tecnologia do RISE, né, muitas vezes sem a necessidade de mexer internamente, né, o que a gente precisa, muitas vezes, talvez, colocar aqui os bocais, né, necessários para a introdução do efluente, né, e também aqui os bocais necessários para que esse efluente volte aqui para o standpipe, como nós chamamos, e passe pela tecnologia do RISE, né. Aqui um exemplo, ó, de aplicação, né, aqui está o reator, e aqui está a tecnologia do RISE, né. As vantagens deles, né, separadores externos de biomassa, pode ser aplicado em bioreatores de maior ou menor capacidade, existem vários modelos, né, de RISE para aplicação em projetos menores ou projetos maiores, pode ser instalado em tanques existentes, aí nesse caso, né, o único desafio, né, em tanque existente é que ele seja fechado e que ele tenha a capacidade de operar aí com uma pressão de 45 a 50 milibar, né. A biomassa, ela é separada externamente, né, e reciclada para o reator, né, e as dimensões do reator podem ser projetadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Aí agora a gente entra nas tecnologias específicas para efluentes que têm alta concentração de óleos e graxas e alta concentração de sólidos. Então aqui a gente sai um pouco das tecnologias dos reatores de alta taxa, né, com lodo granulado, e vem para as tecnologias anaeróbias com lodo floculento. Então, aí, quais são os grandes desafios, né, da aplicação da tecnologia dos processos biológicos, né, em efluentes que têm alta concentrações de óleos e graxas e sólidos suspensos? Primeiro, se eu tenho um processo biológico e eu tenho alta concentração de óleos e graxas e sólidos suspensos, eu tenho a necessidade de colocar um pré-tratamento, né? Eu tenho que colocar aqui um flotador, uma caixa de gordura, um decantador primário, né, para remover esses óleos de graxa, sólidos suspensos, né, e esse efluente poder entrar no processo biológico, seja anaeróbio e aeróbio, e ele funcionar de forma adequada, né. O outro desafio, né, que quando eu coloco esses processos, eu vou ter que dar um destino para esses resíduos, né, então, esses resíduos, né, que saem no flotador, numa caixa de gordura, num decantador, eles têm que muitas vezes serem destinados aí para compostagem, né, enviado para um aterro sanitário, e isso
tem um valor significativo, além de todo o custo operacional, né? Eu estou operando ali um flotador, gastando PAC, polímero, cloreto férrico, eu tenho também aqui um custo de operação, né? Bastante elevado. E quando, por exemplo, eu faço a opção, né, com tecnologias de baixa taxa, né, por exemplo, as lagoas anaeróbias cobertas, né, essas lagoas necessitam uma área gigantesca, né, e muitas vezes, né, a gente ouve, né, no mercado, não, a lagoa é um processo estável em função do seu volume, né, que são muito grandes, elas absorvem qualquer tipo de variações de gordura, de carga, não é bem assim, tá? Como são equipamentos grandes que trabalham com muita baixa taxa, eu tenho que garantir uma perfeita mistura nesses processos. Eu mesmo visitei, há pouco tempo atrás, um reator tipo Lagoa, instalado numa indústria de alimentos, com alta concentração aí de gordura e sólidos, aonde a gordura e sólidos entrava por essa lagoa e saía do outro lado, ia para o processo aeróbio e atrapalhava tudo. Então, hoje, a solução que eles adotaram lá, nesse caso, foi instalar 2 flotadores, né, antes da lagoa, para retirar essas ioros e graxas e fazer com que o processo funcione e atenda à legislação. Então, muito cuidado aí na hora de selecionar esses tipos de processos, né? E a área disponível, muitas vezes, nas indústrias, né, elas são nobres, né, são caras, são limitadas, né, muitas vezes a gente até, existe lá um processo que é com lagoa, o cliente já fala, olha, eu quero eliminar essa lagoa, porque eu quero ampliar a fábrica, e ali é a única área que eu tenho. Então, o que as tecnologias da PACS, né, propõem aqui para esses desafios, né, são as tecnologias do Biopac AFR, que do inglês aqui quer dizer Anaerobic Flotation Reactor, aonde eu introduzo aqui nesse reator esses efluentes com essa concentração de gordura alta, de sólidos altos, né? Aqui eu só preciso passar esse efluente por uma peneira de 2 milímetros, mais nada. Então, aqui entra, eu não preciso de flotador, não vou gastar polímero, eu não tenho que dispor esse lodo aí para um aterro sanitário, pagar transporte, pagar disposição. Todos esses sólidos e essa gordura vai ser transformado em biogás dentro desse reator. E esse biogás lá vai ser utilizado para gerar energia elétrica, para uma queima, né? Ele vai trazer receita, né? Essa gordura não vai ser mais um gasto, né, para a indústria, né? Então, entra aqui num reator anaeróbio, né, desenvolvido pela PACS. Esse reator anaeróbio tem um processo de mistura altamente eficiente para garantir aqui um contato perfeito entre esses substratos complexos, que são as gorduras, né, e sólidos, com as bactérias, vai ser transformado em biogás, e esse efluente que sai, né, que ainda possui um pouco de gordura ou sólidos que não foram convertidos, vem para um flotador, porém para um flotador que funciona a biogás, um pós-flotador. Aqui não é um DAF, né, não é um Dissolved Air Flotation, é um DBF, é um Dissolved Biogas Flotation, ou seja, é um flotador que funciona com uma parte do biogás que é gerado, gera aqui as microbolhas de biogás e não ar, flota essa gordura e esses sólidos que não foram convertidos aqui, envia para um tanque de lodo excedente, e isso é bombeado de volta para o processo. Então, essa gordura vai ficar aqui dentro até que ela seja toda convertida em biogás, né? E aqui sai um efluente limpo, né, desse reator, com uma eficiência aí maior que 90%, né, em DBO, e que vai para o seu pós-tratamento aeróbio, né? Então, é uma tecnologia altamente eficiente, né, que garante realmente a conversão da matéria orgânica em biogás, né? Então, aqui uma condição muito interessante, que vai ser aplicada também na tecnologia que eu vou falar na sequência, que é específica para sólidos, é que quando a gente compara essa tecnologia com o CSTR convencional, que são esses digestores de lodo, é que o tempo de retenção hidráulico nessa tecnologia é separado do tempo de retenção de sólidos.
Num CSTR, se eu preciso lá que ele fique 80 dias, o sólido lá dentro, para que ele seja convertido em biogás, então o meu tempo de retenção hidráulico vai ser de 80 dias, por isso que os CSTR são enormes. Nesse caso aqui, o tempo de retenção hidráulico de líquido e sólido é separado, porque eu separo o sólido aqui e somente o sólido fica recirculando, e o líquido vai embora. Então, se é necessário ficar aqui 80 dias, só o sólido vai ficar aqui 80 dias, o líquido vai embora. Então, eu tenho reatores muito mais compactos comparado com essas outras tecnologias, né, que nós chamamos de convencionais. Aqui um exemplo de aplicação, ó, estão 2 reatores AFR com os seus respectivos tanques de equalização. Aqui está o flotador, né, fechado, funciona biogás. Esse biogás depois volta e junta com o biogás gerado no reator, né, e vai para um gasômetro, né, e é aproveitado, nesse caso aqui, ele é bombeado para esse edifício, onde estão as caldeiras e gera vapor, está instalado numa fábrica de processamento de peixe, de atum, nas Ilhas Maurício, com alta concentração de gordura. Existem outras aplicações, mas devido ao tempo, a gente está limitando a apresentar, assim, poucas referências fotográficas, porque são várias, né. Então, aqui nesse caso, após o flotador, o efluente passa depois para o processo de remoção de nitrogênio e fósforo e já é descartado no corpo receptor. Então, aqui está um exemplo bem claro, né, da aplicação dessa tecnologia, né. Aqui outro exemplo, ó, nós estamos fazendo um projeto similar aqui para os laticínios Scala, né, aqui está a foto já de alguns meses, né, de uns 3 meses atrás, aqui está o flotador, aqui está o reator, perdão, o flotador, tanque de lodo, né, que vai ficar recirculando, vai receber aqui o efluente de 3 fábricas, o Grupo Scala tem 4 fábricas, né, depois vai passar por um processo aeróbio, né, e vai ser descartado no rio atendendo à legislação, né. Então, aqui já tem uma foto recente, ele está passando agora por um processo de comissionamento, né, para entrar em operação, eu acredito aí que mais 20 a 30 dias, né, então, essa foi a opção que o cliente fez, né, por tratar todos os efluentes, né, e não utilizar mais flotadores, né, para remoção de óleos e graxas antes e converter isso em biogás. Aqui a ideia é a utilização desse biogás para gerar biometano, né, e vender esse biometano. São mais de 20 reatores vendidos, né, uma tecnologia específica, né, foi desenvolvida há apenas alguns anos pela Pax. A aplicação são nos setores de alimentos, laticínios, frigoríficos, processamento de peixes, fábricas de sorvetes, biodiesel, né, quando tem isogoma, essa é a tecnologia mais adequada. E aqui, ó, é uma tecnologia que pode operar com DQO de até 20.000, com sólido suspenso de até 10.000 miligramas por litro, óleos e graxas de até 5.000 miligramas por litro, né? Essas são as taxas de aplicação utilizadas. Né, as vantagens, né, já há muitos anos que a Pax utiliza, né, desde a primeira referência na Ben Jerry's, na fábrica de sorvete na Holanda, não é necessário flotador antes, decantador, entra tudo no reator, o tempo de retenção hidráulica é separado, né, do tempo de retenção de sólidos, o flotador funciona com biogás, baixíssimo consumo de polímero nesse flotador, tá? Ele está ali instalado somente por uma emergência, normalmente ele flota sem a necessidade de polímero. Todas essas gorduras, né, elas vão ser convertidas em biogás, que pode ser utilizado, e a eficiência do processo é altíssima, né, a gente observa óleos e graxa zero na saída do efluente, até é um número bastante interessante de observar. E depois, além da tecnologia do AFR, né, a Pax tem a tecnologia do CBD, que é uma que do inglês ele quer dizer Clear Bore Digestor, né, ou seja, é uma tecnologia utilizada para efluentes que têm alta concentração de DQO e sólidos, né? Então, essa tecnologia, ela funciona mais ou menos no mesmo, com o mesmo processo, né, do AFR, porém, no lugar do flotador, aqui na frente, nós usamos um separador lamelar fechado. Então, aqui é um reator específico para tratamento de efluentes com alta concentração de sólidos, né, por exemplo,
efluentes provenientes de processos fermentativos, esterco de vaca, esterco de galinha, né, torta de filtro, né, ou seja, materiais que são considerados resíduos sólidos, não é RSU, tá? Ele não é para tratar resíduo sólido urbano, né? Porém, efluentes industriais com essa alta concentração de sólidos é perfeitamente aplicável. Ele tem aqui a entrada, né? Entra aqui o efluente, né? Os sólidos com essa concentração. Aqui também existe uma mistura perfeita, né? Com ejetores, para promover o que nós chamamos de plug flow, né? Que seria a forma com que é forçado esse efluente a passar pelo processo e ter um contato perfeito entre o substrato e as bactérias. E um grande problema, né, quando a gente compara, que isso aqui pode competir também com o CSTR, é que nos CSTRs, ou no convencionais, o acúmulo de material inerte, né, principalmente areia, é um problema muito sério. Então, um desafio aqui, né, é como operar um reator nesses tipos de processos, né, com esses tipos de processo, nesses setores, né, que tem efluentes, que tem sólidos inertes. A PAC desenvolveu esse reator com um raspador de fundo. Então, ele tem um raspador de fundo que funciona de forma hidráulica, né, não tem nada elétrico aqui instalado, né. Ele também, essa mistura plug flow, ela tem uma série de vantagens, não tem nenhum agitador submersível, não é nenhum biogás que faz a recirculação, não tem nenhum agitador mecânico instalado aqui, né? Então, a manutenção é muito reduzida, e esse raspador de fundo vai eliminar tudo que é material inerte, mandar para um hidrociclone e é separado, né? Então, não existe esses problemas. Eu visitei há pouco tempo atrás uma planta com CSTR, onde tinha um trator lá dentro removendo sólidos. Se vai acumulando sólidos, né, nesses CSTRs convencionais, chega um momento em que esses sólidos ocupam praticamente quase toda a área do reator. Então, aí você já não tem mais um reator, sim um decantador de sólidos. Nesse caso, ele foi dimensionado para que isso não aconteça, né? E esses sólidos, né, que são convertidos, são convertidos em biogás. Aqueles que não são convertidos, eles vão passar aqui por um separador, um decantador lamelar. Esse decantador lamelar separa o sólido e devolve ele de novo aqui também. Então, é o mesmo princípio da FR. O tempo de retenção hidráulico é separado do tempo de retenção de sólidos. Então, o líquido vai embora, né, com tempo de retenção menor, e somente o sólido fica recirculando aqui dentro, até ele ser convertido em biogás, né? Então, essa é a tecnologia do reator CBD. Então, aqui, por exemplo, uma aplicação, são 12 reatores, numa unidade na Holanda, é uma unidade tipo Waste to Energy, né, para gerar energia, através de esterco de galinha. Então, todo o esterco de galinha é enviado para esses reatores, é gerado biometano, né, e vendido esse biometano, é gerado aí o biometano equivalente a 27 mega-hora de energia, depois é gerado mais 3,1 mega de energia em energia térmica, né, e gerado mais 3 megawatt de energia elétrica, né. Aí o que sobra é pelletizado e também vendido como fertilizante. Então, está aqui a aplicação da tecnologia, né, CBD, utilizando reatores para remoção, conversão de sólidos. Hoje, né, é uma tecnologia também que ela é um pouco recente na Pax, ela foi desenvolvida pela Pax China, apesar que já tem algumas funcionando há alguns anos, são mais de 18 reatores vendidos, né, e a aplicação dela é para alimentos, farmacêutico, indústria de fermentação, açúcar e etanol, por exemplo, torta de filtro, né, esterco de vaca, por exemplo, né, a Pax tem aplicação em fazendas na China, produzindo biogás com essa tecnologia, e as condições são essas, ele aceita TQO aí maior que 25 mil miligramas por litro, sólidos suspensos totais até 100 mil, e taxas de aplicação aí de 6 quilos, então, quando a gente compara aí com os CSTRs convencionais, né, que normalmente se dimensiona com 1 quilo, eles são até 6 vezes menores, né,
comparado com essas tecnologias, né? Então, aqui já finalizando, né, as vantagens, não precisa pré-tratamento, somente passar por uma peneira 2 milímetros, operação simples, uma mistura perfeita com processo plug flow, não utiliza misturadores elétricos, né, é tudo por ejetores e pressão, né, sem acumulação de sólidos inertes, que é o grande problema dos CSTX, não tem zona morta, né, pelo conceito do projeto de mistura, sem formação de espuma, né, em cima quebra-se toda a espuma com esses ejetores, a manutenção tudo é feita fora, tá? O tempo de retenção é separado, né, de líquido de sólidos, né, e os sólidos são convertidos em biogás, né, então essas são as grandes vantagens das tecnologias. Então, era basicamente esses os desafios, né, que a gente queria mostrar aqui para vocês, né, e qual seriam as sugestão de soluções, né, que poderiam ser aplicadas na indústrias, né, utilizando processos biológicos, né, processos biológicos compactos, processos biológicos eficientes, processos biológicos com baixa manutenção, né, e um excelente custo-benefício, né. Aí eu gostaria aí agora de abrir aí para as perguntas, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Oi, Nivaldo, bom dia. Algum tempo não nos falamos, mas eu gostaria só de perguntar se, por um acaso, teve um benefício ou progresso na questão das vinhaças. Das vinhaças? Sim, diversas destilarias de álcool de cana-de-açúcar. Sim, Leopoldo, prazer em revê-lo. Nós estamos fazendo um projeto de grande porte numa usina aqui no interior de São Paulo, onde a gente vai utilizar as tecnologias do ICB Plus, para o tratamento da vinhaça, né? Então, basicamente, a solução, né, que a Pax adota para esse tipo de efluente é o seguinte: nos reatores de alta taxa, o desafio aí, como eu mostrei, são sólidos. Então, o que nós fazemos? Nós separamos esses sólidos antes, numa centrífuga, e enviamos toda essa vinhaça, né, para um reator de alta taxa. Então, eles vão ficar muito menores comparado às lagoas, né, que normalmente são utilizadas. Esse processo já é utilizado no México, nas tequilas da José Cuervo e da Patron, que é essa foto que eu mostrei, né, utilizando esse mesmo fluxograma. Vem lá a vinhaça de tequila, que tem 50 mil DQO, separa sólidos, que é da ordem de 45 a 50 mil também, né, toda aquela vinhaça com uma concentração de sólidos menor, né, menor que 500 miligramas por litro, entra nos processos anaeróbios e CX de alta taxa, né, por isso que aqueles reatores ali, são 2 reatores, vamos dizer assim, compactos, né, comparado às lagoas que a gente observa aqui tratando vinhaça, tratam 100 toneladas de QO por dia, e quando é um processo em que existe a produção de biogás, tanto da vinhaça como da torta de filtro, esses sólidos que é separado da vinhaça, se mistura a torta de filtro e entra num reator CVD, específico para sólidos. Então, está aí o conjunto de 2 tecnologias, né? Uma específica para efluentes com baixa concentração de sólidos, outra específica para efluente com alta concentração de sólidos, funcionando em paralelo, produzindo mais biogás. Que ótimo. Eu gostaria de voltar a esse assunto com vocês, porque realmente essa explanação foi um mote de entusiasmo, porque realmente as tecnologias da Pax está bem definida e bem ampliada já. Inclusive, Leopoldo, nós estamos fazendo um estudo com uma planta de demonstração nessa unidade, tá? Que ela vai estar liberada talvez daqui a um mês, que ela está em processo de startup, né? Sim. Com essas duas tecnologias, né? Ou seja, lá vinhaça e torta, né? Fazendo esse fluxograma que nós acreditamos, né? Separando os sólidos da vinhaça, tratando a vinhaça num reator de alta taxa, pegando esses sólidos, misturando com a torta e tratando num reator CBD específico para efluentes com alta concentração de sólidos. Aí, quando tiver liberado, a gente vai fazer os convites, né, para os interessados, né, que com muito prazer a gente pode levá-los lá para conhecer a solução. Que bom, eu queria agradecê-lo e dar oportunidade para os outros que estão muito curiosos, eu creio,
a conversar com você. Um abraço. Obrigado, Leopoldo. Prazer em revê-lo aqui. Igualmente a você. Um abraço. Nivaldo, você está vendo o chat aí? Tem uma dúvida da Kelly. Deixa eu pegar aqui. Vê se você consegue ver aí. Ah, tá. Pronto. Achou aí? Achei, Kelly. Obrigado aí pela pergunta. Na verdade, Kelly, nós consideramos três tipos de vinhaça, tá? Nós temos aí a vinhaça de caldo, que são essas destilarias autônomas, que é muito parecido com uma vinhaça de cachaça, né? Ou seja, ela tem uma DQO menor, ela tem uma DQO de entre 15 e 20 mil miligramas por litro, tá? E depois nós temos uma vinhaça de processo misto, que são a maioria das usinas aqui, né, que fazem açúcar e etanol, onde ela tem uma concentração de aproximadamente 40 mil miligramas por litro. E depois nós temos uma vinhaça mais concentrada, que é a vinhaça que é proveniente dos processos de fabricação a partir do melaço, né? Então, por exemplo, uma fábrica de rum, né, ela não tem a moenda, ela compra o melaço, dilui, produz etanol, aí essa vinhaça sai concentrada desde 60, pode chegar até mais de 100 mil miligramas por litro, tá? Nesses processos de cachaça, que é comparado com os processos de destilaria autônoma, a gente consegue eficiências da ordem de DQO maior que 80%, tá? E em tequila, a gente consegue 90% de eficiência, né? Porque a tequila, as características desse efluente, né? Eles são de fácil conversão também, né, muito parecidos com a vinhaça de cachaça. Acho que o Rodrigo quer fazer uma pergunta, pois não, Rodrigo? Opa, prazer falar contigo. Prazer. Excelente apresentação. Me chamo Rodrigo, né? Eu trabalho hoje na D2A Ambiental, uma empresa de biotecnologia, né, voltada para a área de saneamento, tratando de efluentes também, né? E o que me chamou a atenção, né, com relação ao tratamento em si, foi o título, né, biotecnologia. Então, mas aí depois eu entrei no site da empresa e vi que se tratava de uma biotecnologia aplicada à mudança de processo. Então, esse é o caminho mesmo. Parabéns. Obrigado. Então, eu só queria fazer uma pergunta com relação a essa tecnologia do Biopac, né, para tratamento de efluente com elevadas concentrações de gordura. Você comentou que a gordura ela é convertida em biogás, né? Isso é convertido ali dentro daquele bioreator mesmo. Isso, exatamente. Qual que é o mecanismo? São os micro-organismos que fazem essa conversão? Se tem um processo híbrido de engenharia, bioengenharia, biotecnologia? Na verdade, é assim, no processo anaeróbio, né, como ocorrem essas reações bioquímicas, né? Então, você chega ali no seu tanque de equalização com esses compostos orgânicos mais complexos, né, que são carboidrato, gorduras, né, e proteínas. Quando já entra no tanque de equalização, você já começa um processo de hidrólise, né, e ali já vão gerando enzimas, né, extracelulares que vão quebrar esses compostos orgânicos de cadeia carbônica longa, né, esses carboidratos, gorduras, proteínas, eles vão sendo quebrados em compostos orgânicos mais simples, né, quando entra ali numa área de pré-acidificação, esses compostos são convertidos a ácidos e depois de ácidos eles são convertidos a biogás, né? E quando eles são convertidos a biogás, as bactérias, né, elas utilizam duas rotas. Uma é através da descarboxilação do acetato, que é a grande parte ali, né, 70% do biogás, ele vem através do acetato, através do ácido acético, e 30% vem através da redução do CO2. Existem bactérias ali que elas vão reduzir o CO2 a metano e biogás.
e formar o biogás. Então, essas são as rotas, né, que são utilizadas. Na verdade, os processos, né, os reatores, né, eles proporcionam condições específicas para que essas reações aconteçam, e que aconteça de uma forma controlada. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Se a gente jogar um efluente com gordura no rio, né? Ali também vão acontecer as reações bioquímicas, as bactérias vão se desenvolver, vão retirar o oxigênio da água, né? Que elas necessitam desse oxigênio para que o processo aconteça, e a flora, a fauna vai morrer, né? Então, na verdade, os processos com biotecnologia são processos unitários, instalados dentro da indústria, né, em condições em que eu tenho controle. Ali eu consigo desenvolver esse processo, adaptá-los, né, por isso nós falamos lodos ativados, aumenta a concentração, ali eu controlo o pH, a temperatura, né, ou seja, dou aquelas condições ideais para que essas reações bioquímicas aconteçam, das mesmas reações que podem acontecer na natureza, porém de forma controlada. Aí eu faço uma conversão dessa matéria orgânica em outros produtos, né, biogás e lodo, que depois é retirado, uma parte é convertida a CO2 e água, e com isso, o efluente, quando ele chega ali no corpo receptor, ele já não tem mais essa matéria orgânica, né? Então aí o corpo receptor segue seu caminho normal, sem contaminação nenhuma, né? Basicamente é assim que funcionam esses processos. Perfeito. E só mais uma pergunta, se me permite, sobre o tempo de retenção celular. Eles são maiores do que os convencionais? A tecnologia, né, dos reatores anaeróbios, né, que começa com o reator UICB, a viabilidade dela, né, de aplicação na indústria, ela passa a partir do momento em que o tempo de retenção celular é maior que o tempo de retenção hidráulico. Um exemplo, se eu coloco num tanque, eu coloco efluente, eu coloco lodo, vai gerar biogás, eu não tenho separação nenhuma, lava, vai tudo embora, o processo para. Né? Então, a partir do momento que se desenvolveu o lodo granulado, né, e desenvolveu um reator específico para que esse lodo granulado permanecesse lá dentro. Então, a partir desse momento, o tempo de retenção celular passou a ser maior que o tempo de retenção hidráulica. Né? Eu passo a reter as bactérias lá dentro. Aí que são as vantagens dessas tecnologias, né, que eu citei lá no começo, né? Cuidado com o reator UICB projetado para tratamento do esgoto aplicado na indústria. Ele não tem essa capacidade, né? Ele não vai conseguir. Nesses reatores, na maioria das vezes, o tempo de retenção celular é menor que o tempo de retenção de líquido, ele vai tudo embora. Né? Essa é o principal a ser observado. Né? Perfeito. Obrigado, tá, Nivaldo? Eu que agradeço, Rodrigo. Pessoal, a gente já está passando da hora, mas, Nivaldo, eu queria esclarecer uma dúvida contigo antes de a gente terminar, com relação ao efluente de papel e celulose. São efluentes que têm moléculas complexas, lignina, etc. Como é que é o critério de dimensionamento? Vocês têm bastante referência nisso, né? A Pax tem, obrigado pela pergunta, né, Eduardo, a Pax tem bastante referência, né, são mais de 400 referências no setor de papel reciclado, né, e o setor de papel reciclado, esses efluentes existem em altas concentrações de cálcio, porque o processo normalmente tem um circuito fechado, o cálcio está intrínseco ali na matéria-prima, né, então a gente acaba tendo efluentes que têm concentração de 500, 700, 1000 ou mais de cálcio. E o cálcio é um problema muito sério, não só para o processo anaeróbio, como também para o processo aeróbio, né? Se ele entra no processo anaeróbio, ele começa o lodo perder a qualidade, né? Ficar um lodo mineralizado, ele vai entupir tubulações, né? Vai incrustar em tubulações. Se ele vai para o processo aeróbio, ele vai acabar tapando todos aqueles microfuros dos difusores. Então, num processo de papel reciclado, por exemplo, a Pax ela tem uma tecnologia específica para lidar com alta concentração de cálcio, né? Então, nesse caso, a concentração de cálcio, ela no máximo, né? A gente opera com no máximo aí 10% da DQO, ou uma relação DQO-cálcio de 10, né? Esse seria aí o limite, né? E o processo subsequente nunca se deve se instalar difusores, né?
Você deve instalar ou aeradores superficiais ou ejetores, para fazer a introdução de oxigênio no meio. Então, a Pax tem bastante experiência nisso, né? Ela aprendeu bastante desde a década de 80, né? Quando começou a primeira aplicação, e hoje é um sucesso no mundo inteiro, com mais de 400 referências no setor de papel, né? Essa é uma observação importante. Tá no mudo, Eduardo. Tá, continua no mudo, Eduardo. Pacheco, tá no mudo. Perdão. Estão aparecendo outras dúvidas, né? E eu vou pedir para o pessoal que mande um e-mail para o Nivaldo, né? Que está sempre disponível a esclarecer. A gente infelizmente não vai ter tempo, né? A gente já tem que cortar. E, mais uma vez, agradeço a sua apresentação, sempre muito elucidadora, muito bacana, viu, Nivaldo? Muito obrigado, viu? Não, obrigado. Obrigado, Eduardo. Nós vamos responder aí todas as perguntas que estão no chat, né? Aí, no último slide, eu deixei aí o meu e-mail, né, e também o telefone aqui da Pax, e eu queria convidar a todos, né, para a IFAT, né, a Pax vai estar na IFAT, nós estaremos lá do dia 25 ao dia 27 de junho, que vai acontecer em São Paulo, né, estaremos lá no stand E62, então, estará toda a equipe nossa lá, o nosso time muito especialista da área de processo, de vendas, né, da área, né, para solucionar e conversar e atender a todos e tentar esclarecer todas as dúvidas, todas as necessidades que vocês tiverem. O Nivaldo, se puder, a Denise, tem como deixar o e-mail aqui no chat? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Ó, tá aí o e-mail, telefone, né? Vou colocar aqui o meu ramal, que é o 300. Né, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Nós estamos à disposição. Tá. Ótimo. Muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos. Bom dia para todos. Obrigado a todos. Esperando vocês lá na IFAT. Um abraço. Muchas gracias, Nivaldo. Gracias a ti. Um gosto. Tchau, tchau. Gracias. Bom dia, um abraço.